Vamos começar então a aula 3 de PHP. As variáveis em PHP, elas são identificadores que iniciam com $. Então, toda variável que você vai ter lá no seu código vai ser nesse modelo aqui, cifrão e o nome da variável. Lembrando que o nome ele precisa ser um identificador válido. Uma variável, ela pode guardar um valor de qualquer tipo aqui em PHP. E você também pode trocar o valor de uma variável por outro de outro tipo. Ou seja, a variável mesmo, ela não guarda um tipo. Então, aqui nós temos um exemplo de uma mesma variável recebendo valores diferentes. Nessa primeira linha aqui, ela recebe uma string, em seguida ela recebe um valor inteiro e, por último, ela recebe um vetor. Tudo isso aqui é válido em PHP. Não existe em PHP uma declaração de variável. Você não precisa criar a variável antes de usá-la. Quando você ajusta o valor de uma variável lá em PHP, tem um papel, né, exerce o papel de declaração da variável. Aqui, por exemplo, se minuto ainda não existisse, essa linha aqui cria a variável minuto e já atribui a ela o valor 60. Em seguida, eu já posso usar esse valor. Aqui estamos usando o valor dentro de uma string. Eu poderia também imprimir aqui utilizando chaves, e isso é necessário quando eu for imprimir um vetor dentro de uma string. Em PHP, se você ainda não ajustou o valor de uma variável, então ela se comporta como null. Podemos fazer testes desse tipo aqui dentro da linguagem. A linguagem PHP, ela possui uma opção de criação de variável a partir do conteúdo de uma outra variável, ou seja, usando o valor de uma variável, eu posso criar uma outra. Aqui nós temos a variável x com o valor y. Se eu usar 2 cifrão e o valor x aqui, olha, cifrão, cifrão x igual a 3, é como se eu estivesse criando a variável y igual a 3. A partir daquela linha ali, eu posso utilizar expressões com a minha variável y e vai funcionar. Você também pode criar uma referência a uma variável e guardar isso em outra variável. Para isso, você utiliza esse operador aqui, igual e comercial, e aí, nesse caso, eu tinha uma variável chamada nome, que tinha um valor fulano. A variável aqui, apelido, ela também vai referenciar o mesmo valor. Então, apelido aqui é outro nome para essa variável nome. Eu posso, então, alterar apelido e acabar alterando aqui o valor de nome. As duas apontam para o mesmo lugar. Como exemplo aqui, olha, então nós temos aquela variável nome com um valor anteriormente aqui, a variável apelido apontando para essa variável nome, e aqui nós temos a alteração de apelido para Beltrano. Nesse caso aqui, tanto nome quanto apelido vão ter esse valor Beltrano. Nós podemos utilizar a função unset para mudar isso. Nesse caso aqui, a unset destrói a variável especificada. Então, ali, quando nós quisermos destruir aquele apelido, aquela variável apelido, nós usamos unset apelido e ela não mais vai apontar para nome. Nesse caso, ela vai estar com o valor null. Em PHP,
nós podemos, ao invés de copiar o valor do retorno de uma função em uma variável, nós podemos utilizar referência. Então, nós podemos retornar aquele valor da variável do retorno da função por referência. Para isso, basta colocar aqui no nome da função o e-comercial, que o retorno dela será por referência. Então, nós podemos, a partir desse momento, utilizar o retorno da função retorna nome aqui, colocando como uma referência guardada aqui em N. Vamos ver o escopo de variáveis. O escopo ele é o que determina onde uma variável ela pode ser acessada dentro do meu código PHP. Em PHP, nós temos esses 4 tipos de escopo aqui, que é o local, global e o static, e o parâmetro de função, que se assemelha muito ao escopo local. No escopo local, a variável ela só pode ser usada dentro da função em que ela foi criada. Então, essa variável só é visível dentro da função que criou ela. Por isso que é local, ou seja, só no local daquela função é que aquela variável pode ser acessada. Em PHP, não existe escopo de bloco. Então, loop e if else não podem criar variáveis locais, ou não criam variáveis locais. Nós temos aqui, então, um exemplo de uma variável que tem o escopo local, que é aqui a variável x. Dentro da função aumenta, ela tem aqui, recebe, quando a função executa, o valor 0, em seguida, o valor dela é aumentado de 5. Se eu tentar utilizar essa variável aqui numa expressão echo, ela resultará em null, porque essa variável não existe aqui fora da função aumenta. O escopo global, ele determina que as variáveis que forem declaradas fora de uma função, todas elas são globais em PHP. Só que as variáveis globais elas não estão disponíveis nas funções. Para estar disponível dentro da função, nós devemos usar a palavra-chave global. E aí sim, aquela variável pode ser usada dentro da função. Aqui nós temos a função aumenta, e dentro da aumenta eu quero aumentar o valor da variável global x. Para isso, nós precisamos dessa palavra-chave aqui, global, antes de x, para indicar que o uso de x aqui dentro é aquele da variável global x que foi criada lá fora. Essa variável global x aqui, ela pode ser usada em qualquer lugar aqui dentro do código PHP. Quando fizermos então a impressão desse valor aqui com echo x, depois da execução de aumenta, como aumenta estava usando a variável x que foi declarada aqui anteriormente, a variável global, então, num primeiro momento, nós temos a declaração da função, nada foi executado. Em seguida, nós temos essa expressão aqui, que atribui o valor 0 a um local chamado x lá na memória. E, em seguida, nós temos a execução daquela função que foi criada. E aí, como ela está usando a variável x global aqui, e ela faz uma alteração. Ela fala que o valor de x agora é igual ao valor que ele tinha mais 5. Então, nesse caso, a variável x que tinha o valor 0 fica agora com o valor 0 mais 5, que é igual a 5.
e se eu imprimir aqui essa variável, a impressão será o valor 5 na tela. No caso do escopo global, ao invés de usar o nome da variável lá dentro da função, nós podemos também utilizar essa globals aqui diretamente dentro da função com o índice igual ao nome da variável que queremos acessar. Desse jeito aqui, nós estamos fazendo daquela mesma maneira que nós fizemos anteriormente, que é indicar que a variável x é global e aumentar o valor de x em 5. Agora, o escopo estático, ou a variável estática. Para usar uma variável estática que retém o valor entre as chamadas da função, nós devemos usar a palavra-chave static antes do nome da variável. Desse jeito aqui, eu estou indicando que essa variável x ela é estática, ou seja, o valor dela ele não é perdido de uma chamada para outra. Temos aqui, então, um exemplo de uma função com uma variável estática aqui. Nesse caso, até agora, nós só temos a criação da função aumenta, nada foi executado. E aqui, sim, nós temos a execução. Quando nós temos essa execução dessa função, é criado lá na memória um espaço chamado x com o valor 0. Nesse caso, esse espaço aqui ele é estático, então ele não vai se perder entre as chamadas. Quer dizer que nessa segunda linha, o valor de x que era 0, ele fica valendo 0 mais 1. Então, aqui onde eu tinha 0, agora eu tenho 1. É impresso o valor 1 aqui e termina essa execução da função aqui no bloco. Terminou a execução da função. Se a variável não fosse estática, ela simplesmente seria perdida. Mas como ela é estática, ela se mantém para a próxima chamada. Então, nessa próxima chamada que a aumenta, o valor de x que era 1, agora ele fica valendo 1 mais 1. Então, onde tinha 1 aqui na memória, se torna 2. É impresso o valor 2 e termina novamente a função, mas não se perde aquele valor. Em seguida, aqui, olha, nós temos a criação de uma variável global, que não interfere nessa variável local aqui, x. Essa global, ela então é um outro espaço lá na memória, chamado x, mas com acesso global, com escopo global. E, em seguida, nós temos aqui a execução da função aumenta. A aumenta, ela trabalha aqui com uma variável declarada dentro dela, quer dizer, ela trabalha com essa variável local aqui. Então, ela vai alterar aquela variável x que tinha o valor 2 para 2 mais 1, vai guardar aqui então o valor 3, vai imprimir o valor daquela variável estática local, que é o 3, e termina a execução da função aqui. Terminada a execução da função, nós temos um último comando aqui, que é o echo x global. Então, ele vai imprimir aqui o valor de x global, e aí, nesse caso aqui, o x global que foi ajustado tem o valor igual a 5, e o que é impresso aqui é o valor 5. No caso, os parâmetros de função, eles também são locais, ou seja, eles é como se fossem variáveis declaradas dentro da função e só podem ser usadas lá. Então, nesse caso aqui, nome é uma variável local que pode ser usada aqui no corpo desta função olá, e nesse caso aqui, ela recebe
o valor que foi passado como parâmetro para a função. Então, é o valor que vem aqui entre parênteses na chamada da função olá. Dentro, então, dessa função aqui, é como se eu tivesse aqui, olha, nome igual a ciclano ajustado aqui. Então, seria uma variável local para ser usada aqui dentro dessa função. Em PHP, nós temos coleta de lixo e essa coleta é gerenciada pelo próprio PHP e ela usa dois métodos, copy on write, para economizar memória, e a contagem de referência para liberar a memória. Copy on write é o seguinte, ele vai copiar quando eu precisar alterar esse valor. Então, nesse caso aqui, olha, eu tenho um valor de x, uma variável lá x, com o valor 2, e em seguida eu tenho uma variável y apontando para aquele mesmo valor. Nesse momento aqui, os dois apontam para o mesmo valor na memória, ou seja, está economizando memória até aqui. Quando nós alterarmos aquele valor de y, aí sim, aquele valor é feita uma cópia daquele valor e usado aqui na variável y. Aí sim, nós vamos ter dois espaços lá na memória com inteiros. Um com o inteiro 2, chamado x, e outro com o inteiro 4, chamado y. No caso da contagem de referência, quando a quantidade de referências a um valor ela chega a zero, a memória que aponta lá, ou que está sendo usada para guardar aquele valor, ela é liberada. Então, eu tenho uma caixinha lá dentro da memória chamada x, que vale 3, por exemplo. Se em algum momento eu perder esse x aqui, esse valor é devolvido lá ou liberado para o PHP usar aquele espaço lá da memória. Nós podemos verificar se uma variável está ajustada em PHP usando a função iset, e como nós já vimos aqui, nós podemos remover um valor de uma variável usando o unset. A função iset, então, ela informa se uma variável foi iniciada aqui em PHP. Como exemplo, nós vamos criar, então, uma página que recebe o valor de etanol e um valor da gasolina em um formulário e mostra aqui uma porcentagem de um valor para o outro, ou seja, quanto que está valendo o etanol com relação à gasolina.
Agora então nós temos esses dois campos aqui em que nós podemos digitar o valor do etanol e o valor da gasolina. E enviar aqui para a próxima página. Então, nós vemos aqui na barra de endereço o valor que foi digitado. Veja que aqui, apesar de nós termos digitado uma vírgula, o que está sendo exibido aqui é o %2C no lugar da vírgula. Tá? Mas o PHP vai conseguir receber o valor 4,34 e o valor 5,39 aqui, como nós vamos ver na página calcula.php. Nós temos aqueles dois valores, etanol e gasolina, viajando aqui para essa página calcula na barra de endereço. Então, nós temos etanol igual aqui get etanol e eu posso criar uma variável aqui gasolina igual a cifrão get gasolina. Vou imprimir as duas aqui. As duas formas que eu posso imprimir a variável aqui dentro. E agora, se eu enviar de novo, eu vejo aqui os valores que eu digitei anteriormente e veja que a vírgula está aqui, foi recuperada pelo PHP. Nesse caso, nós podemos receber os valores e trabalhar com esses valores aqui diretamente, ou nós podemos usar uma função. Então, eu posso criar uma função calcula, que vai receber o valor de E e o valor de G, que serão o etanol e a gasolina, e vai retornar aqui o valor de E dividido pelo valor recebido aqui em G. E nós podemos simplesmente imprimir aqui, olha, eco calcula etanol, vírgula, gasolina. Nesse caso aqui foi impresso 0,8. Por quê? Porque ele dividiu 4 por 5. Ele não dividiu 4,34 por 5,39. Ele dividiu apenas aquele valor que ele entendia ser na string um número. E como o separador de decimal em PHP não contém um ponto, ou a vírgula, ele não levou em conta aqueles valores. Então, para utilizar esses valores completamente aqui, eu preciso primeiro trocar a vírgula por ponto. A função strreplace, ela substitui todas as ocorrências da string de procura, ou seja, daquela primeira
string lá, no nosso caso aqui é da vírgula, que foi a primeira string que eu passei. Pela string de substituição, no caso ali eu usei o ponto, a string ponto, dentro desse subject, ou aqui. Então, ela procurou em etanol a vírgula, como aqui em etanol eu tinha 4,34, ela encontrou a vírgula, substituiu essa vírgula por ponto. E nesse caso aqui nós estamos salvando aqui na variável etanol. E agora ela dá esse valor aqui, que está bem próximo de 0,8, mas se nós tivéssemos outros valores aqui mais baixos, teria também uma bastante diferença. Nós podemos aqui economizar memória, indicando que etanol é uma variável que se refere àquele espaço lá, getEtanol, e gasolina é uma variável que se refere àquele espaço lá, gasolina, dentro da memória. E isso não muda aqui no funcionamento da nossa aplicação. Nós também podemos controlar como que o usuário está acessando essa página Calcula, porque pode ser que alguém tente acessar aqui diretamente digitando na barra de endereço calcula.php e aí não vamos ter nenhuma exibição aqui, porque os valores de get etanol e get gasolina não vão estar ajustados. Podemos controlar isso com aquela função iset, e a iset vai verificar se a variável foi iniciada. A maneira como está aqui na linha 11, eu estou levando em conta que a página calcula, ela recebeu etanol, ou seja, ela recebeu aqui desse formulário um campo, o valor que o usuário digitou no campo etanol. Mas pode ser que esse não seja o caso. Alguém pode, aqui na barra de endereço, acessar diretamente a página calcula.php. E aí ele não vai obter nenhuma resposta desta página, porque a página calcula recebeu o null nesses dois valores e ela vai acabar aqui não imprimindo nada na tela. Nós podemos usar a função iset para verificar se a variável foi iniciada, e se ela foi iniciada, aí sim nós vamos utilizar a expressão lá, efetuar aquele cálculo dentro da nossa página. Então aqui, se getEtanol foi ajustado, então eu tenho etanol, posso trabalhar. Então nós podemos fazer if iset get etanol e iset get gasolina. Desse jeito aqui, eu estou fazendo um teste para verificar se tanto get etanol quanto get gasolina chegaram aqui nessa página. Se for esse o caso, então eu posso ajustar os valores e imprimir o cálculo
Se não, então não chegou etanol, não chegou gasolina, eu preciso imprimir algo aqui para o usuário. Se esse usuário, então, acessa diretamente a página aqui, então ele vê esse texto. Se ele acessa através do formulário, então ele vê o resultado. Quando ele acessa do formulário, eu tenho aqui I7 sendo verificada e o retorno dela é true se a variável existir. Então, se getEthanol existe, I7 retorna true. Então, aqui retorna true. E se gasolina, getGasolina existe, também retorna true. True e true, isso aqui é um AND, lógico, retorna true também. Quando tudo aqui no if é true, o corpo do if é executado. Nesse caso, o usuário vê aquele cálculo, a resposta lá do cálculo. De acordo aqui com esse site, se nós verificarmos aqui, dividirmos o valor do etanol pela gasolina e obtivermos um valor inferior a 0,7, então compensa mais utilizar o etanol. Se for maior do que 0,7, então é porque a gasolina está mais barata ou está compensando mais, então é melhor usar a gasolina. Nós podemos então verificar aquele valor que nós calculamos e, se ele for inferior a 0,7, indicar para o usuário o que usar, né, ou o que abastecer no carro dele. Para isso, nós temos aqui o valor retornado em calcula aqui, então eu posso guardar esse resultado numa variável, que vai chamar aqui no caso resultado mesmo, e fazer um teste dentro do outro teste aqui, né? Então, dentro desse if eu vou verificar. Resultado é maior do que 0,7? E aí, nesse caso aqui, veja que eu tenho que usar o 0,7, porque o cálculo está sendo feito em cima de um valor ponto flutuante. Então, está usando o ponto aqui, não a vírgula, porque nós trocamos, né, a vírgula por ponto aqui. E agora nós estamos trabalhando um float aqui. Se esse valor é maior do que 0,7, quer dizer que o etanol não está compensando tanto. Então, vou imprimir aqui, olha, use gasolina. E vou imprimir o resultado aqui dentro. Se não, use etanol. E agora aqui, quando eu envio o valor, ele mostra, olha, use etanol, mas se o etanol estiver bem perto do preço da gasolina, é melhor usar a gasolina.